inesperado, diria eu, do livro Por Enquanto o Povo Unido Ainda Não Foi Vencido, que reúne crónicas de Manuel Vázquez Montalbán. Crónicas de um período específico da nossa história, portanto 74, 75, em que ele foi escrevendo em vários jornais e que a Rita Luís cuidadosamente foi encontrando e reunindo e fez um vasto trabalho que depois, do qual ela pode falar melhor depois, mas que resulta neste livro com uma seleção feita por ela e uma tradução e introdução e comentário e por isso também agradecer à Rita por este trabalho. Para mim isto era completamente desconhecido e acredito que para a maioria das pessoas, mesmo para quem conhece muito bem a obra de Montalbán. E agradecer ao Nuno Ramos de Almeida por estar aqui connosco e por ter aceitado fazer uma apresentação deste livro, e é a ele que eu passo desde já a palavra. Obrigada. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu ia começar um bocadinho a contar uma história para mostrar o universo anos depois que o Montalbán veio participar e as razões que o levaram cá. Em 1982, o Acnur, que era a Agência das Nações Unidas, a minha tia trabalhava lá porque as Nações Unidas abriram um polo em Portugal devido ao regresso dos retornados. E então eram nomeados normalmente diretores para esse polo, que eram estrangeiros, e o senhor mandou por Telex, ainda havia Telex, se havia comida em Portugal. E chegou cá com latas de sardinhas dentro da mala, porque estava convencido que em Portugal não havia supermercados, não havia comida. Tal era a lavagem cerebral que tinha sofrido sobre o 25 de Abril, um país onde se fuzilavam oposicionistas, onde não havia comida, onde havia filas, onde o comunismo estava a se implantar a grande velocidade. Nesse mesmo ano de 1982, saiu em Portugal o primeiro livro de Manuel Vázquez de Montalbán, O Assassinato no Comitê Central, que é um livro em que, durante uma sessão do Comitê Central, Santiago Carrilho, com outro nome, a sessão é num hotel, apaga-se a luz e ele aparece morto. E é encomendada a investigação a um detetive privado, porque o regime, o regime democrático da transição, tinha encomendado essa investigação a um torturador franquista. Então o partido tinha contratado um ex-militante, ex-agente da CIA, gastrónomo, tarado QB, e que queimava livros quando tinha frio para aquecer na lareira. Este Montalbán era o segundo livro que sai, é um livro que é anterior, que é a Tatuagem, onde há a pessoa, aquele que aparece morto, é um senhor que tem uma tatuagem a dizer que eu nasci para revolucionar o inferno. Para nós que lemos o livro do Montalbán na altura, ele era um sujeito um pouco estranho, porque vinha de um partido político, que era o Partido Socialista Unificado da Catalunha, que era o ramo comunista da Catalunha do Partido Comunista Espanhol, pertencia a uma das múltiplas tendências desse partido, que pertencia à tendência pró-soviética, mas havia uma tendência eurocomunista e ainda havia uma tendência, pertencia à tendência leninista, havia uma tendência pró-soviética e ainda havia uma tendência eurocomunista, portanto era uma grande confusão, e a parte de jornalista demorou bastante tempo a chegar e a ser conhecida. De facto, Montalbán esteve presente, aliás com muitos elementos das redações das revistas a que ele pertenceu. Um excelente prefácio dá-se conta disso tudo. Esteve presente em Portugal num movimento que tiveram muitíssimos espanhóis. Há um texto muito interessante em que diz que todos os fins de semana 200 carros iam de Badajoz para o outro lado da fronteira para ver cinema, nomeadamente a Grande Bufo. Portanto, há um movimento dos espanhóis a virem a Portugal, a ver o que é uma revolução a acontecer. E aquilo que se verifica é que nós temos, por exemplo, eu lembro-me de um comício em 75, onde no fim da Internacional, aquilo era de facto a Internacional a ser cantada, tantas eram as nacionalidades, o número de espanhóis e de italianos, de franceses que vinham. É uma espécie de turismo revolucionário que também é aludido num dos textos como uma espécie de compensação aos cortes e às fugas de capitais que podiam fazer os militantes.
Toda esta influência portuguesa que hoje nós não conhecemos era uma influência muito presente. Está num texto aqui do livro, num texto em que ele escreve na revista Triunfo, em que tem um pseudónimo que é o Sisto, e tem uma amiga maoísta que é a Encarna, mais nova. E a amiga, além do póster do Che Guevara, tinha fotografias do Cunhal, agora, depois da Revolução Portuguesa, e para além da bandeira vietnamita, tinha a bandeira portuguesa. Isso era de facto assim. Nós vemos que as universidades espanholas, quando ocupavam estudantes antes da transição e durante a transição, hasteavam a bandeira portuguesa, vá lá o que lhes deu para fazer. Vemos também que um dos míticos concertos em Catalunha, na Catalunha de Manuel Vázquez Montalbán, é o concerto de abril de 76 de Luís Llach, em que se canta uma canção do 25 de Abril, que dá o nome ao concerto, e essa multidão, já ainda numa altura de censura, de repressão e de prisões, a cantar, a gritar: o povo unido jamais será vencido. E temos aqui, portanto, o texto do Montalbán, o chamado Voyeur, em que ele explica como é que vê Portugal e como é que os espanhóis veem Portugal. Veem Portugal de uma determinada forma, que é, não só veem a Revolução, como veem o que é que pode ser as características do seu país e o caminho que tem a percorrer. E é bastante interessante, isso é bastante visível nos textos. Os textos começam, selecionados pelo Rita Luís, começam por um texto sobre Portugal e o futuro, e o outro é sobre a Revolta das Caldas. E há uma evolução ao longo dos textos da forma como o autor vê o general Spínola. Inicialmente como um homem que, embora vindo do regime, quer democratizar, quer de alguma forma manter uma ligação com as ex-colónias, e depois vai evoluindo até ao 28 de setembro e até ao 11 de março. Há uma coisa muito interessante, é que os textos são relativamente moderados. E são relativamente moderados por várias razões. Uma das razões é que havia ainda censura no Estado espanhol. Já não era uma censura que era a anteriori, mas era uma censura a posteriori, que podia levar à apreensão e à suspensão dos órgãos de comunicação social, o que tornava muito difícil a sua manutenção. E todos os textos desta primeira fase de Montalbán são textos que, de alguma forma, são muito cuidadosos e também são muito escaldados pela experiência chilena que acaba a 11 de setembro de 1973. Há um certo medo de um golpe de Estado, há um certo medo do regresso dos militares salazaristas que ainda existiriam, e há, aliás, um texto maravilhoso sobre a CIA e sobre a sua falta de jeito de golpes de Estado, mas que faz golpes de Estado, que só não acaba com aquela célebre anedota que o Boal conta num dos seus livros, que é a razão que em Washington não há golpes de Estado é porque não há embaixada dos Estados Unidos, mas de resto está muito próxima em relação a isso. Esses textos todos vão até depois do 25 de novembro e acabam com o texto do Soares numa homenagem a Dolores Ibarruri, depois de ter, na prática, patrocinado o final da Revolução e o final da experiência revolucionária em Portugal. Temos que ver que estávamos numa época especial. Hoje dizem-nos que, enfim, havia uma grande ditadura, que uns queriam a democracia e o socialismo, quando na realidade o órgão central da Juventude Social-Democrata chamava-se Rumo ao Socialismo. O CDS dizia que queria um socialismo personalista, votou a favor da luta de classes. Portanto, quer dizer, esta deriva dita democrática, institucional, burguesa, é bastante recente mesmo em relação àqueles que sempre a tiveram no silêncio dos corredores. De tal maneira que nós podemos ver um livro que no fundo serve de antídoto à ideia que hoje nós temos, ou que nos pretendem vender, do 25 de Abril, do 25 de Novembro, porque nos mostra um país diferente, a ensaiar a liberdade e a democracia, a tentar criar situações novas, onde os militares têm um papel de democratização das coisas e completamente diferente ao país que nos vendem hoje. Também por isso o livro tem muita atualidade. Basta de ver que os vencedores do 25 de Novembro, no seu documento final, escrevem que não querem uma social-democracia, querem um país socialista. Portanto, até os vencedores do 25 de Novembro, esse momento que acabou com o comunismo em Portugal e instaurou a democracia,
tinha uma outra ideia do que é que seria Portugal. Num dos artigos do meio, mas que eu acho que dá uma boa moral da história, que se chama Os Ovos da Galinha Democrática, Montalvão escreve: de certa forma, chegou a hora da verdade. Os fascismos pobres que pouparam a Europa a uma série de preocupações e proporcionaram países cheios de empregados de mesa, bailarinas e legumes frescos, baratos, e onde passar férias. Se calhar não estamos assim tão longe, tirando os legumes já não serem muito baratos. Muito obrigado. Rita, agora gostava que dissesses tu umas palavras sobre o livro e sobre o trabalho todo que ele te deu também. Sim. Olá. Obrigada Nuno pela tua leitura. Visto pelos olhos de outra pessoa até parece mais divertido, que eu tentei muitas vezes convencer as pessoas: não, isto é muito divertido, este livro é muito divertido, ele escreve mesmo bem. E sobretudo o que o Montalbán consegue fazer numa altura em que há censura em Espanha é, através da ficção e através do humor, conseguir quebrar um consenso que se estabeleceu. E isto não vos vou dar uma grande seca com aquilo que trabalhei durante muitos anos na minha tese de doutoramento, mas a partir de determinada altura é quase impossível falar dos acontecimentos revolucionários em Portugal, em Espanha. E o Montalbán consegue fazê-lo porque desde 69, que é o ano em que ele volta a escrever na imprensa de uma forma regular, escreve ou utiliza determinadas técnicas que, num contexto muito particular, de uma censura muito complexa, lhe permitem coisas como estas que o Nuno mencionava, dar um pouco de contexto cotidiano do que é viver a Revolução em Portugal, das pequenas vitórias, das bandeiras que são hasteadas nas universidades em Madrid e em Barcelona, por exemplo. Por acaso foi após as primeiras eleições, mas no 11 de março, em que a imprensa espanhola toda se dedicou a cobrir a fuga do Spínola por Badajoz, ou seja, todos os enviados especiais foram enviados por Badajoz, há pequenas manifestações relâmpago no consulado, em frente ao consulado português em Barcelona. E estas coisas não eram noticiadas e começam a ser, em parte, em revistas como estas, como a Por Favor, que eu tenho pena que não possamos ter as imagens, porque as imagens são deliciosas. E o humor, a ficção, as colunas da Triunfo são colunas de ficção, permitem isso, permitem o cotidiano da Revolução, permitem o cotidiano do antifranquismo, que é também algo que não se tem acesso naquilo que é a imprensa mais séria, digamos. E, portanto, para mim foi uma bela descoberta enquanto estava a fazer a tese de doutoramento, as crónicas no Manuel Vázquez Montalbán, ao ponto de, depois de ter passado vários meses, já depois de ter entregue a tese, a mapear todas as publicações onde eu tinha escrito e a fazer este corpus que depois, em boa hora, um amigo, o Nuno Domingos, me sugeriu: olha, aqui está um livro. E eu gostava de agradecer ao Nuno por essa ideia e por esse estímulo, porque senão tinha sido uma ideia que tinha ficado apenas na minha cabeça. E depois agradecer também à Tinta da China, à Ruth, à Catarina, à Bárbara, à capa da Vera, que está incrível, o facto do livro ter sido publicado. E podemos continuar a falar do Montalbán. Não sei se há mais perguntas. Sim, temos aqui algum tempo em que podemos aproveitar. Não sei se podemos abrir a conversa também ao público e se alguém tiver alguma questão ou algum comentário,
estamos disponíveis para responder. Não sei se alguém... Se não, façam perguntas sobre Montalbán. É? Estão todos a olhar para mim. Só acrescentar uma coisa que me tinha esquecido no meio das notas um bocado anárquicas, que é, há um livro muito divertido, que é um diálogo entre o Montalbán e o Camilleri, que é outro autor de policiais, sobre a escrita. E a certa altura ele diz que na época dele as pessoas liam poesia porque os romances eram demasiado complicados, que às vezes demoravam-se 30 páginas para conseguir descrever uma abertura de uma janela. E, portanto, a ideia dele de fazer policiais e a escrita dele era para chegar às pessoas. E isso é visível também na escrita jornalística dele, sendo que aquelas crónicas no Triunfo que tem a Encarna e o Sisto já são muito parecidas com o tom de algumas passagens dos policiais, de algumas passagens dos relacionamentos. E é muito interessante porque aquilo que me levou ao Montalbán foi um bocadinho o assassinato do Comitê Central, e em que ele tinha várias passagens interessantes. Eu lembro-me de duas que me ficaram sempre. Uma é, ele tem uma citação da autobiografia do Frederico Sanches do Semprún, em que diz que os comunistas se libertaram da fé cega e anticientífica e seguiram aquilo do Marx, a ideia de tomar os céus de assalto. E depois diz que quando perdem, isto é uma citação de uma dirigente comunista, real, Irene Falcon, mas quando perdem essa fé deixam de ser comunistas. E ao mesmo tempo tem uma passagem em que ele descreve as qualidades dos comunistas, que antigamente eles precisavam de fazer coisas heroicas e tinham nomes como Homem de Ferro, o que traduzido em russo daria Stalin, creio eu, e agora precisam apenas de um cu de ferro para aguentar tantas reuniões. Obrigada, Nuno. Então eu gostava de saber, se calhar é uma curiosidade que eu tenho, mais sobre a tua relação com o Montalbán, ou seja, nasceu com a tua tese ou foi o contrário? Não sei se estou a fazer bem a pergunta, mas foste procurá-lo mais depois disto ou o caminho que já tinhas para trás é que te trouxe até aqui? Não, eu precisamente o primeiro livro que li dele foi o Assassinato do Comitê Central. O que a minha tese fez foi eu ir ler toda a obra dele teórica e de história da comunicação, e aí surpreendeu-me também pela comparação com a falta de um autor deste tipo no campo português. Ou seja, e outro dia uma colega minha disse-me, a história dos mídia, eu quando há 20 anos quis montar a cadeira, descobri este livro do Montalbán e foi a partir dele. Não, acho que foi o Informe, essa não é a informação. E foi a partir desse livro que começou a montar. E então, esse diferencial em dois países que têm apesar de todas as diferenças, têm uma história muito semelhante, intrigou-me. E, portanto, o encontrá-lo na tese fez com que eu fosse ver, e depois ele escrevia muito. Ele vivia da escrita, e então escrevia muitíssimo e muito rápido, e portanto, além de poesia, romance, ensaios, há dois clássicos, a Crónica Sentimental de Espanha e a Crónica Sentimental da Transição, que são dois livros que encapsulam um determinado sentimento desses momentos. E ele tem muita esta ideia da educação sentimental. E o que significa esta coisa da educação sentimental? Que é uma educação a seu tempo política, cultural. E quando pensamos quando ele fala é aquelas ironias que eu adoro nele, que ele fala em cultura e ao mesmo tempo que é um anti-imperialista, não vou dizer primário, mas bastante aguerrido. É o mesmo tipo que tem uma cultura cinéfila e uma cultura cinéfila hollywoodesca
muito apurada, que está perfeitamente, não só a tem, como faz parte da maneira como ele escreve e como ele capta o leitor, seja na sua obra ensaística, seja enquanto jornalista. E portanto é nessas contradições que eu, foi a partir dessas contradições que eu me comecei a empolgar, não é? Ao ponto de andar em alfarrabistas à procura de livros que provavelmente ele só publicou porque já tinham saído da Triunfo, e se publicassem livro era mais um dinheiro que entrava. Isso também diz um pouco de outras coisas que eu depois também estudei, que é a forma como se trabalhava no jornalismo nos anos 70, se hoje é precário, nessa altura também o era. A maior parte dos jornalistas tinham vários trabalhos, que se, pelo menos em Espanha e em Portugal também, que se complementavam com traduções, edições de livros de ensaio. E depois ele tinha esta habilidade de querer ser escritor e achar que a melhor maneira de ser escritor era começar por ser jornalista. Portanto, toda a relação dele com a escrita é sempre uma relação de trabalhar a escrita. E isso acho que o torna um personagem muito interessante de ser estudado a partir desta questão primária que é escrever. Sendo que tinha 124 pseudónimos, alguns deles para disfarçar o facto de escrever revistas sozinho, com vários nomes. Também se vê um bocado neste livro essa multiplicação. Sim, porque a revista Por Favor, que é uma revista que é uma revista a quem um editor dá total controle ao Montalbán e a 2 cartunistas, e portanto eles fazem aquilo que entendem durante 3, 4 anos. Ao fim de 3 meses a revista é suspensa durante 4 meses, mas é uma revista nesse sentido bastante livre, e a verdade é que ele tinha ficado sem cartão de jornalista quando é preso, em 62, e portanto durante essa travessia do deserto até 69, até voltar a ter cartão de jornalista, ele necessariamente tinha que escrever sob pseudónimo. E depois a escrita sob pseudónimo permitia-lhe criar, voltando à ficção, não é? Criar personagens que eram mais que pseudónimos, eram alter egos, e nesta revista, no Por Favor, é onde ele dá largas algo que também é um estilo. E depois é só no El País, já nos anos 80, que ele começa a assinar só com Manuel Vázquez Montalbán e deixa os pseudónimos de lado. Pronto. Há aqui um lado, não sei, o Montalbán era o escritor preferido do meu avô. E lembro-me, quando o meu avô era vivo, era mais fácil encontrar livros de Montalbán do que talvez em Portugal, do que agora. Eles vão estando desaparecidos e é engraçado, não sei como é que é para ti, de repente há aqui a possibilidade de reunir inéditos, não é? De um autor que a nível internacional, não só em Espanha, não é? Tem um alcance e um nome imenso. Não sei como é que te deparaste com esse desafio. Só lateralmente, isto é, está desaparecido em Portugal, mas também está desaparecido no Estado espanhol. Eu estive em Barcelona há 2 meses, e olha, Barcelona, e não havia sequer livros, mas isso é assim, com este tipo de rotação de estoques. Portanto, se nós formos tentar encontrar na feira o Gonçalo Torrente Ballester, o Dom Juan, ou a Sária Fuga de JB, acho que foi editada, mas dificilmente conseguimos encontrar os livros. Há uma espécie de apagamento sucessivo da memória, um presente que acelera muito, e que há sempre novos livros, todos iguais, mas que fazem desaparecer esses. Não se consegue encontrar em Portugal, e eu duvido que se consiga encontrar em Espanha, e mesmo em versão não eletrónica, não estão todos. Não estão
todos podiam estar, mas não estão. Por isso é que tiveste de ir ao Alfarrabistas, não é? Sim, sim. Mas em Portugal é de facto curioso que ele tenha sido traduzido tão tarde, ou seja, nos anos 80 já, quando ele começa a publicar, nos anos 60, 70, e depois escreve sempre muito, e de facto há um momento, acho que o momento assim que é mais visível é quando a Caminho está a editar. Depois da Caminho, a Difel agarra nele, a Asa, mas há muito tempo que ele não é editado. Curiosamente, a autobiografia do Jornal Franco saiu em Espanha numa bela edição em 2022, que eu encontrei por acaso, porque de facto também nas livrarias não é um autor que esteja muito presente. Uma vez disseram que era um autor, e por falares no teu avô, já me estou a arrepender de dizer isto, mas que era um autor para homens de meia idade. No caso era velho mesmo. No caso era mesmo um homem velho. Que era um autor para homens de meia idade. Eu não sei se é porque eu gosto de ler e não sou um homem de meia idade, e na verdade eu não sou tradutora de profissão. Já o tive de traduzir tanto para inglês como para português, e é um exercício difícil, mas incrível, porque há um trabalhar da linguagem, dos neologismos, da ironia que está sempre presente, misturada com uma cultura popular, que eu muitas vezes ia a amigos espanhóis e dizia o que é esta expressão, e é uma expressão dos anos 40 que já ninguém usa e que é dificílima de encontrar um equivalente em português, e acho que para mim foi um desafio didático e interessante também na ideia de que o calão, as expressões idiomáticas têm uma história e que nós, ao traduzir, podemos ir fazendo essa história, não é? A própria história da linguagem e das expressões populares. Mas também tiveste de fazer de tradutora aqui, que era importante também para este livro, não é? Sendo um projeto tão teu, passares por esse lado. Bem, mas que isto se calhar já é muito técnico para estarmos aqui a falar. Vocês sempre que quiserem interromper ou fazer perguntas podem interromper. Eu no caso, pronto, o único membro do painel que se pode identificar como um homem de meia idade, acho que é o Nuno, mas nós as duas gostamos do Montalbán, portanto tenho esperança que também vocês. Eu não sei, Rita, se consegues escolher neste livro uma crónica que destacasses, consegues? Se calhar podíamos ler uma parte, ou não sei, ou comparar com a tua preferida. Homens de meia idade não conseguem ler. Eu também sou péssima, mas eu tenho uma preferida, sem dúvida, que é o diálogo do Spínola. Sim. Sim. Os militares portugueses não podem ganhar sempre. Ou seja, eu tenho várias preferidas, mas esta há duas. E já agora conto-vos um segredo. Há uma crónica que se chama Como Tornar-se Anticomunista em 10 Dias, que vinha acompanhada de uma primeira página com o Soares sentado numa cadeirinha. Portanto, está absolutamente dirigida a quem de direito. Ela é de maio de 75, portanto, numa altura em que o Mário Soares andava pela Europa a impor a retórica da legitimidade eleitoral. Sim, assim não vale, os oficiais revolucionários têm de ganhar sempre. E é só um campo. Há uma pergunta óbvia que é o título. O título vem de alguma crónica? É a crónica a seguir ao 28 de setembro. Portanto, quando a maioria silenciosa não vinga. Então, o bom velho Spínola disse para consigo: em abril ganharam eles. Pois bem, agora é a minha vez. O general pegou na sua sandes de bacalhau, na sua garrafinha de Coca-Cola, no seu monóculo de domingo e tralará, tralarila,
lançou-se a fazer a contra-revolução. Telefonou a uns quantos amigos e disse-lhes: atirem-me umas bombas para ali e umas rajadas de metralhadora para aqui. Depois perguntem-lhes se se rendem. E assim se fez. Os amigos do general voltaram pouco depois. Eles não se rendem. E ainda zombaram da nossa pontaria. Não me devolvem o poder? Perguntou o general estupefacto. Não. Inconcebível. Spínola pegou no telefone e ligou a Vasconcelos. Senhor Primeiro-Ministro, que brincadeira é esta? Não sei se reparou com quem é que está a falar. Sou o Spínola, o de Gaulle português. Como? Não se lembra de mim? Do monóculo. Não, monóculo. Escrevi aquele famoso livro, Portugal e o Futuro. Pois, já está a ver quem é. Pois bem, Sr. Ministro, eu gostava de lhe pedir o poder de volta. Tiveram durante um ano e estiveram bem, deixei-os ir fazendo, mas acho que chegou a altura da substituição. As pessoas estão a chamar por mim. Disse-me um cunhado meu que anda sempre a ouvir o que se diz por aí. António, disse-me ele no outro dia, ouvi uma conversa muito pertinente no bar do Sheraton. O que o país precisa é de um Spínola. O que é que acha, Sr. Ministro? Não? Repita lá isso, por favor. Não? A responsabilidade da recusa é sua. Vou-me embora deste país. Pronto. E depois continua com um telefonema ao embaixador do Brasil, depois ao Marcelo Caetano, e depois lá o convencem que o melhor é pedir um visto de imigração para a Alemanha, como toda a gente, e ir-se embora. Eu acho que esta é das minhas crónicas preferidas, sobretudo porque no contexto em que foi publicada era arriscado fazê-lo, não é? Portanto, já é um momento em que não se pode dizer bem da Revolução em Espanha. Isto começa a partir de janeiro, mais ou menos, e portanto, nesta pequena revista, que tem uma circulação provavelmente circunscrita na área de Barcelona, mas pode-se continuar a tentar lutar contra a ideia hegemónica de que a Revolução Portuguesa é tanto melhor sucedida quanto for contra-revolucionária. A democracia enquanto a negação da Revolução. Portanto, 24 de março de 75, não é? Quando foi publicada. Tem, aliás, uma frase engraçada numa crónica, porque ele está sempre a fazer, na prática, já vocês são está sempre a fazer na prática uma dupla crónica, só analisando Portugal, mas vendo Espanha. E então ele tem uma crónica em que diz o início seguinte: Portugal pode agradar aos portugueses, mas aparentemente não agrada a muitos espanhóis. Entre os nossos antidemocratas de sempre, há quem censure Portugal por não estar a caminho da democracia. Bem, se mais ninguém quiser fazer perguntas e se a Rita ou o Nuno não quiserem acrescentar alguma coisa, não sei se há perguntas, se não houver, vamos concluir então a sessão. Obrigada novamente a ambos. O livro, por enquanto,